vocês perceberem, o programa do Lula foi quase tudo pura exploração da emoção das pessoas. Ele é o campeão nisso. Por quê? Porque se ele deixar o debate ir para a inteligência das pessoas, para a racionalidade, para entender as causas dos problemas, para especular quem são os responsáveis por essas coisas que ele próprio está denunciando, ele não tem como explicar a contradição dele. Mas nós não vamos poder deixar ele fazer isso. Ele é muito hábil nisso. O Lula tem uma empatia, né, com a população, tem um carisma que isso não se pode negar, e nem seria eu que fosse negar essas virtudes dele. Mas veja, se você espremer o programa do Lula, foi duas músicas, uma inclusive a música lá da campanha de 89, faz um arranjo novo e tal. Por quê? Porque toda a estratégia do Lula é o seguinte: olha, vocês estão sofrendo, esse sofrimento só é o culpado, uma pessoa é o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse o único responsável pela profundidade da crise brasileira, e ele que manda na política da esquerda brasileira desde 89. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. O Lula é candidato a presidente do Brasil desde a primeira eleição direta em 89 até aqui, por ele ou por alguém que vergonhosamente se apresentou com a máscara dele, como foi o caso do Haddad nas eleições de 2018. Então, e ele não tem responsabilidade nenhuma. Aí, veja bem, quando ele fala no desemprego, quando ele fala nas coisas que estão acontecendo, ele omite, passa a borracha completamente em cima do seguinte fato: desemprego. Na história do Brasil, o desemprego médio é 4, 5%. 4, 5%. Foi com o Lula mandando no PT, dando as cartas com a mesma política econômica do governo dele na Dilma, que o desemprego brasileiro explodiu de 4, 5 para 12, para 11. E nunca mais desceu. Está aí o Bolsonaro, eu vou já entrar nele, porque o Bolsonaro tem uma característica mais grave, é mentira pura e simples, né? E isso nós vamos ter que desvendar, porque ele faz esse esforço de instrumentalizar o militante fanático dele com mentira despudorada. Mas voltando aqui ao Lula, então a chave da gente participar do debate é o seguinte: ok, Lula, eu me emociono, eu gosto da musiquinha, eu sinto que há uma memória respeitável nessa coisa e tal, assim, mas e a parte que ele toca desse latifúndio? Você não se sente responsável por nada nos seus conchavos? Vamos ter clareza, os conchavos do Lula não são uma coisa do passado. Sabe, ele na televisão, lá no Jornal Nacional, parecia ele um ombudsman. Ele parecia o camarada encarregado de olhar a esculhambação que aconteceu no governo dele, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Mas isso não é só errado ou pouco verídico em relação ao passado, o mais grave é em relação ao presente. Então veja, corrupção, não sei o quê, nós fizemos isso, pegou um papel, leu. Ele leu, mentiu também, dizendo que coisas que o Fernando Henrique fez e que a Dilma fez, ele botou como se ele tivesse feito. Disse que nunca tinha manipulado a Polícia Federal, também não é verdade, manipulou sim, trocou a Polícia Federal, né? Disse que não tinha nomeado chapas dele para o Supremo Tribunal Federal, nomeou sim, o nome do ministro é Toffoli, né? Enfim, era uma pessoa que não tinha passado para juiz, não fez o concurso, não passou. Não estou falando mal do Toffoli, estou dizendo que o Lula mente também quando lhe convém. Mas o mais grave é que a corrupção e orgânica que ele produziu como elemento central de organizar o poder dele e do PT, está replicada hoje. Qualquer baiano sabe que o Lula está associado ao Gedel Vieira Lima. As pessoas não lembram, mas você pode entrar no Google. Gedel Vieira Lima, malas de dinheiro. Quando você entrar no Google, é uma fotografia chocante. Falar em milhões de pessoas famintas e ficar fazendo política junto com o cara que roubou 51 milhões de reais da comida que falta para o povo. Isso é o que acharam, né? Não é o que ele roubou, que acharam. Sim, eu estou falando da foto que viram, da foto. Ele está associado com o Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira, o Lula deu 1 bilhão com B de bola de reais de contrato sem licitação da Petrobras, está agarrado com ele lá no Ceará, tentando destruir o nosso projeto, que tem tantos resultados importantes, aproveitando a traição, a ambição das pessoas, sem escrúpulo de nenhuma natureza. Veja lá, meu irmão, confira. Sabe quem é o Eunício? O cara que liderou o MDB no impeachment da Dilma. Em Alagoas, ele está agarrado com o Renan Calheiros, que presidiu o Senado no impeachment da Dilma. Tem uma companheira nossa que perdeu o olho na luta contra o golpe, e ele está associado exatamente com as mesmas pessoas que o levaram para a cadeia, porque na cabeça dele ele está inimputável.
Ele acha que só porque o Bolsonaro é um fascista, ele tem agora direito de ser levado ao trono do Brasil sem explicar nada, e mais grave, não é explicar o passado, é se comprometendo e não mudar nada. Porque com esse nível de conchavo, ele já prometeu que vai manter a direção do Banco Central, do Bolsonaro. Isso significa dizer juro, câmbio, a questão fiscal vai ser rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, ele está semeando, se nós não conseguirmos levantar o Brasil, o maior estelionato eleitoral da história do nosso país. Picanha e cerveja, ele não sabe que o Brasil mudou, que o mundo mudou e que não há a menor chance dele recuperar aqueles tempos, né, lá do passado, em que ele manipulou determinadas questões. No período do Lula, ele transferiu 4 trilhões com T de tapioca, e 88 bilhões de reais para os bancos. No mesmo período, ele transferiu 332 bilhões de reais, com B de bola, para os pobres. Menos de 10%. Esse é o modelo econômico que ele se compromete de manter.